Fala galera, tudo certo? Hoje a aula vai ser apresentada pela nossa querida aluna de mestrado, Raquel Pedroso Dias. E pelo fato de ter muito ruído no laboratório no dia que a aula foi gravada, ela vai ser dublada por mim, Pedro Gonçalves. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo! O ensaio de tempo de pega é normatizado pela NBR 16607, mas nós iremos utilizar a 16606, que fala da consistência normal. Esse é o aparelho de Vicat para cimento. Ele é composto por essa peça maior, a placa de vidro e o molde tronco cônico, com as dimensões normatizadas. E também temos mais 3 equipamentos diferentes: a sonda de Tape Measure, a agulha para determinação do início do tempo de pega e a agulha para determinação do final do tempo de pega. As duas se diferem principalmente por um achatamento na ponta. De acordo com a norma de tempo de pega, primeiro nós precisamos determinar a pasta de consistência normal. Para isso, nós precisamos de 500 gramas de cimento, que já foi pesado, e determinar a quantidade de água necessária para que a sonda de Tape Measure penetre 6, mais ou menos 1 mm da placa base. O chute inicial, conhecendo o material, foi de 135 gramas de água. A norma indica que essa mistura deve ser feita de modo mecanizado, de uma maneira pré-estabelecida, mas nesse caso, a Raquel vai fazer de uma maneira manual. E essa é a consistência inicial com 500 gramas de cimento e 135 gramas de água. Podemos observar que ela não tem um aspecto de pasta. Segundo a Raquel, nossa mistura está com aspecto farofento. Então, iremos adicionar mais 15 gramas de água. É possível observar que a consistência de 500 gramas de cimento e 150 gramas de água não é uma pasta, mas nós iremos fazer um teste inicial para verificar a penetração da sonda de Tape Measure. E aqui novamente temos o aparelho de Vicat. Ele é composto sempre por 2 peças. Para fazer a consistência normal, nós colocamos a sonda de Tape Measure embaixo. E para obter um peso uniforme em todo o equipamento, a gente coloca a agulha de determinação de tempo de início de pega na parte de cima. Então é feito a tara do equipamento. Na lateral dele há uma pequena escala. A imagem ao lado facilitará a visualização. Nós deixamos a agulha no fundo para determinar nossa posição inicial e regulamos no equipamento. E com o equipamento tarado, nós preenchemos o molde. Então, nós posicionamos o tronco, destravamos essa peça e colocamos a agulha na superfície por uns 2 segundos.
Depois disso, soltamos. 30 segundos após isso, fazemos a leitura. Nesse caso, a sonda não penetrou a distância determinada pela norma de 6 mais ou menos 1 milímetro. Isso significa que a quantidade de água não é o suficiente. Precisamos adicionar mais água até atingir esse valor. Levantamos a agulha e devolvemos a mistura para o recipiente. Também fazemos a limpeza da sonda de Test Measure. A Raquel realizou mais alguns testes com diferentes quantidades de água, mas a que garantiu a condição proposta pela norma foi de 165 ml de água e 500 gramas de cimento. E isso que nós temos é a nossa pasta de consistência normal. E a partir dela, nós podemos realizar os ensaios de tempo de pega e fim de pega. Para isso, nós precisamos limpar o equipamento e inverter as peças, mantendo a mesma massa do conjunto. E como nós temos uma nova agulha com o tamanho diferente da de Test Measure, nós precisamos realizar a tara novamente. Misturamos um pouco mais e preenchemos o molde. E agora podemos começar o ensaio. O tempo zero é determinado a partir do momento em que a água entra em contato com a massa de cimento. Para começar, soltamos essa pecinha, posicionamos a agulha bem na superfície e a soltamos. Você vai realizar a leitura depois de 30 segundos. Inicialmente, como a pasta ainda não adquiriu a pega, a leitura vai ser zero, mas aguardamos os 30 segundos mesmo assim para poder realizar a leitura. Decorrido esse tempo e a leitura, nós levantamos a agulha e levamos o molde e o vidro para uma câmara úmida normatizada. O conjunto deve permanecer lá até o próximo momento da realização das medidas. No início, as medidas podem ser feitas em tempos mais espaçosos, como 20 ou 30 minutos. Mas no final, quando a mistura começar a apresentar um indício de consistência, esse tempo pode ser diminuído. Sempre que nós vamos fazer essa medida, o molde deve ser colocado de forma que a agulha não fique no lugar que já houve perfuração. Também deve ter pelo menos 1 cm de distância da borda. Em resumo, o primeiro furo foi realizado no meio, mas os próximos devem ser feitos ao redor, mantendo 1 cm de distância da borda e não coincidindo entre si. Novamente então, nós destravamos a peça, encostamos na superfície e soltamos. Esperamos 30 segundos e realizamos a medida. O tempo de início de pega é determinado quando a leitura realizada na escala for de 6 mais ou menos 2 mm. De acordo com a NBR 16697, o tempo de início de pega deve ser maior que 60 minutos, e o tempo de fim de pega deve ser menor que 600 minutos, ou respeitando a tabela apresentada na norma. Então, supondo que nós já tenhamos o nosso início de pega, nós iremos virar o molde, pois a outra face vai estar repleta de furos. E também vamos trocar a agulha. Trocaremos a agulha de início de pega para a agulha de fim de pega.
O tempo de fim de pega é o tempo necessário para que a agulha, após o contato com a mistura, penetre 0,5 milímetros. A tara nessa etapa é feita de uma maneira diferente. Posicionamos o molde logo abaixo, destravamos e abaixamos a agulha para que ela fique em contato com a superfície, e assim realizamos a tara do nosso equipamento. Para fazer a medição, nós destravaremos a pecinha, posicionaremos a agulha bem rente à superfície e a soltaremos. Aguardaremos 30 segundos para poder realizar a medida. No vídeo, a mistura não atingiu nem o tempo de início de pega, por isso a agulha penetrou totalmente. Mas quando a agulha penetra apenas 0,5 milímetros, então o tempo de pega foi atingido. E como um complemento ao vídeo, aqui na nossa direita nós temos o equipamento utilizado, um equipamento de Vicate manual. Mas no laboratório da Unila, nós também temos o equipamento de Vicate automático, que já está realizando um ensaio. Aqui, você faz a tara automática da agulha. Nesse caso, podemos observar que foram realizadas diversas medidas, pois há vários furos na superfície da massa. E é isso aí, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Continuem sempre estudando e até a próxima! Nossa senhora, o Pedro vai ter um serviço para editar isso aí.